Então a gente não tem controle de nada, de nada. A gente não tem controle. E isso tem que ficar muito na cabeça de vocês. Por quê? Porque hoje é a hora de comprar Bitcoin? Para longo prazo, para mim, que eu acredito nos fundamentos do Bitcoin, sim. Para mim, que acredita nos fundamentos do Bitcoin, na propriedade do Bitcoin, da existência do Bitcoin, do porquê que ele é importante, ok. Agora, eu vou colocar todo o meu capital nisso? Não mais. Por quê? Porque ele não me traz a simetria do passado e continua agora um pouco lateral depois do movimento agressivo de baixa da semana passada. E ele está testando o fundo prévio, o fundo de fevereiro, não perdendo e inclusive conseguindo segurar temporariamente acima do fundo prévio, tá? Onde pode fazer basicamente um movimento de bear trap, que é a formação de fundo do mercado, que é um dos sinais favoritos, né, meus, que é o bear trap, que é perde o fundo anterior temporariamente e tenta voltar acima desse fundo e se manter acima. Se ele conseguir se manter acima e conseguir ter uma reação muito forte de alta, o que já deveria ter acontecido, geralmente é um fundo bem marcado. Como ele está apanhando para subir, ou seja, ele não está ainda subindo com força, me parece que ele está se preparando, possivelmente, né, para a possibilidade aqui de uma lateralização para uma nova definição do mercado. Então, ele fez um pequeno topo e fundo ascendente aqui no gráfico de 4 horas. Supostamente, para ele sustentar uma alta, ele não pode perder esse último topinho aqui do gráfico de 4 horas. Se ele voltar para cá, vai ser possivelmente um novo reteste na região de 59 mil dólares, né? Podendo até chegar nos 58, até um pouco mais de queda. Mas ele está tentando entrar a força compradora, que está ainda por enquanto tímida, tá? Então, no curto prazo aqui, a gente está entrando em uma tendência de alta no gráfico de 4 horas. A tentativa é essa, que geralmente é o que acontece depois de períodos prolongados de queda. Então, eu gosto mais de bear trap quando ele defende forte assim, ó, como ele fez aqui, tá? Que aqui não foi exatamente um bear trap, porque foi a única queda. Agora, a gente está fazendo o bear trap potencial, agora, tá? Porque perde o último fundo, a gente traça uma linha aqui na última mínima, ele perde esse último valor e recuperam parcialmente. O que seria interessante para nós? Cara, para validar um bear trap verdadeiro, tá? Eu gosto muito que na mesma semana, uma semana depois que caiu, ele devolva toda a queda da semana passada na semana seguinte. Ou seja, essa semana, para mim, o Bitcoin validar um bear trap, ele teria que recuperar esses 20% de queda que ele teve na semana passada, tá? Ele teria que subir 25% aí em 7 dias. Esse seria o ideal para quando a gente gosta de pegar bear trap, né? Ele validar o bear trap é ele fazer isso. Como ele está meio lento, gradual, me parece que ele vai querer entrar num período lateral mais longo, fazer aquela cunha, né, que eu comentei com vocês ontem, a cunha descendente, né? E aí fazer o preço voltar a cair um pouco mais, mas ir perdendo volume, né, e volatilidade, até porque eu acredito que a gente vai ter uma movimentação aqui de baixa, tá? Com lateralidade, ou seja, a gente ainda segue numa fase de expectativa de compra. Então, ao longo das semanas, eu venho comprando toda quarta-feira Bitcoin. Essa próxima quarta-feira, amanhã, com os dados do CPI, provavelmente, se o CPI vir ali acima, né, do esperado e tal, subiu, a inflação americana ficar descontrolada novamente, ela subir, a gente pode ver que a precificação, né, do mercado pode começar a trazer um caminho de manutenção da taxa de juros. Porém, percebam que a gente já está em apertamento quantitativo desde 2022 ou 23, acho que 2022, março de 2022, e mesmo assim o mercado de ações americano subiu para um caralho, indo contra todas as teorias de livros econômicos de que se tem apertamento quantitativo, o mercado americano, o mercado volátil sofre, né? Ele apanha. Mas o que acontece é o seguinte, pessoal, a gente tem um fluxo de capital tão grande, uma liquidez no mercado tão abundante desde a pandemia, desde a impressão infinita de dólares da pandemia, que a gente ainda provavelmente vê um reflexo desse excesso de liquidez ainda no mercado. Então o mercado de forma soberana ele continua se valorizando e aí vai quebrando. Cara, quando eu estudei macroeconomia, assim, eu fiz o curso do Igor, né, Moonstock,
e depois até eu convidei ele para o meu canal, muitas pessoas conheceram o trabalho do Igor através de mim, e ele virou um dos meus melhores amigos hoje. Quando ele me ensinou assim sobre macro, no início, na minha cabeça, tudo era explicado, tudo era justificado. Então, por exemplo, a inflação subiu, o mercado de ações americano derrete. Mas, na verdade, isso acontece em alguns momentos. Em outros momentos, o mercado simplesmente ignora o fato da inflação descontrolada e o preço continua subindo. Justamente porque a inflação ela é um reflexo de uma abundância maior de capital em circulação. Então, o apertamento quantitativo, né, tudo é justificado com expectativas futuras, mas, na verdade, bem da verdade, a gente não controla bosta nenhuma. O que a gente controla é gerenciamento de risco, tamanho de exposição, quanto de caixa eu vou ter em caso de um crash. Então eu acho interessante e prudente, independente se eu concordo com o Faca ou com o Roxo, de que podemos estar diante de um estouro de uma bolha, da IA e tudo mais, se eu concordar ou discordar, independente disso, pessoal, sempre tenha pelo menos 20% de caixa em título, Tesouro Selic, CDB, qualquer capital ali que você tenha liquidez imediata, que não seja travado em um imóvel, né? Porque quando você investe no imóvel, você imobiliza dinheiro. Então, é sempre interessante no mercado de renda variável você ter um caixa reserva para situações em que dê uma quebradeira e que dê um estouro de bolha, porque todas as estouros de bolha que aconteceram no mercado americano de fato aconteceram depois de um período. Muitos conseguiram prever a última quebra do subprime lá, né? Um dos caras mais famosos que ficou rico com isso foi o Michael Burry, que tem até filme. Mas desde 2008 o Michael Burry não acerta mais bosta nenhuma. Essa é a grande verdade. Ele acertou um grande trade. É igual eu falar assim, eu acertei o trade da Cardano, aí eu vou fazer um filme da Cardano e todo mundo vai achar que eu sou foda porque eu acertei aquele trade da Cardano lá que eu fiquei milionário pela primeira vez na minha vida. Não é assim que funciona, pessoal. A gente não é definido por um trade certo. A gente é definido por humildade, aprender a ficar... O cara fica desumilde por um período de tempo, porque o cara acha que vai repetir facilmente aquela proeza, e depois que ele tenta fazer e as coisas não batem, né? Tipo assim, a inflação subiu, mas o mercado continuou subindo também. Quando começa essas coisas, você começa a ficar humilde. Por quê? Porque você pensa assim, cara, opa, aquele conhecimento que eu estudei, aqueles dias que eu fiquei estudando, validou uma teoria que não é válida. Essa teoria não é válida, ela não está me trazendo resultado, ela está me trazendo prejuízo ou perda de resultado. Porque não existe explicações lógicas em um mercado irracional, né? No Brasil, por exemplo, você consegue racionalizar que um Mike lá, que inventou a história lá dos alienígenas lá, ele virou uma celebridade, 3 milhões de seguidores, ganhou aí, agora vai fazer publicidade, vai ganhar dinheiro pra caramba. Vocês acham que isso é racional? Tipo, a população, ela é racional? Porque, cara, o que eu vejo é uma grande parte de brasileiros admirando o Neymar por tudo que ele faz e fica defendendo o cara de tudo que ele faz. Aí fica admirando a Anitta, aí fica admirando não sei o quê. Esquece de admirar as pessoas que estão na própria casa que cuidaram dele, cara. Tem pessoas que não conseguem nem admirar o pai nem a mãe, que geraram a vida e cuidaram dele. Então, assim, a gente está no mundo da loucura e a gente sempre esteve. É o mundo mais ignorante que existe. E quando você começa a perceber que as coisas que você estuda, elas não batem, elas não funcionam exatamente como deveria ser na teoria, você começa a ficar muito mais humilde. Porque, se a inflação vier amanhã, então vamos todos nós shortar, o que vocês acham? Da gente shortar o mercado amanhã, caso a inflação venha subindo acima do esperado. Porque o esperado é isso, o CPI poder ficar elevado ou continuar subindo. O que vocês acham da gente fazer isso? Vamos shortar então o mercado e ver o que acontece. Vai dar uma merda. Então, assim, cara, eu não quero ser admirado por ninguém. Eu acho que eu não sou melhor do que ninguém. Mas a questão é que eu estou tentando trazer uma lucidez baseada nos meus próprios erros ao longo da minha vida,
Porque eu também já admirei jogador de futebol, eu também já, sei lá, botei num patamar outras pessoas e esqueci das pessoas de dentro de casa. Eu também já fiz. Só que assim, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que tem coisas, cara, que não vale a pena brigar. Entende? A gente não tem como brigar, tipo assim, vai cair, vai subir, eu vou brigar com quem acredita que é alta e vou brigar com quem acredita que é queda, se a gente não controla bosta nenhuma. Porque nem os dados que deveriam ser importantes para a gente tomar decisão, eles não servem para bosta nenhuma. Eu vou falar para vocês, os dados de inflação amanhã não servem para bosta nenhuma para nós. Para tomada de decisão. Ainda vai definir o quê? O price action, ou seja, topos e fundos ascendentes, e todos nós sempre corremos o risco de comprar topo. Por exemplo, eu comprei 13 ações para os membros Ninja, né? Eu comprei, na minha carteira pessoal, eu comprei 13 ações, 13. Todas elas tinham a mesma estrutura de tendência de alta, todas elas tinham a mesma condição técnica, o gráfico era exatamente igual. Topos e fundos ascendentes, apoiado na média 200, depois de uma recuperação de 6 meses de correção. Duas delas se valorizaram mais de 200%, uma delas se valorizou acima de 100%, duas acima de 100%, algumas ficaram entre 20% e 40%, umas 3 ou 4 queimaram, caíram 20%, 30% e eu comprei no topo, só que eu comprei elas exatamente com gráfico igual das outras. Ou seja, a gente não tem controle de bosta nenhuma. Então o gráfico ele traz uma probabilidade, mas é impossível, é uma condição extremamente de sorte. Eu poderia ter focado todo o meu capital em apenas uma ação e ela ter subido 230% em 3 meses, ou eu poderia ter comprado uma outra ação com o mesmo padrão técnico, com a mesma situação, com as mesmas condições, e ela poderia ter derretido 35%. 35%. Tá? Então a gente não tem controle de nada. De nada. A gente não tem controle. Tá? E isso tem que ficar muito na cabeça de vocês. Por quê? Porque hoje é a hora de comprar Bitcoin? Para longo prazo, para mim, que eu acredito nos fundamentos do Bitcoin, sim. Para mim que acredita nos fundamentos do Bitcoin, na propriedade do Bitcoin, da existência do Bitcoin, do porquê que ele é importante, ok. Agora, eu vou colocar todo o meu capital nisso? Não mais. Por quê? Porque ele não me traz a simetria do passado. Ele não vai me trazer uma alta de 10.000%. O Bitcoin não vai me trazer uma alta de 10.000% agora. Ele pode me trazer uma alta de 10.000% depois de 20 anos, depois de 10 anos, depois de 15 anos. Mas uma alta de 10.000% em um ano, como ele fazia em 2017 para 2018, ele não vai mais fazer. Aliás, de 2016 para final de 2017. Tá?